Fábio, o assunto que nos traz aqui é o caso do soldado israelense Yuval Wagdani. Como você viu, para iniciar nossa conversa, a atitude da juíza federal, Raquel Chiarelli, do Distrito Federal, de pedir à Polícia Federal, determinar à Polícia Federal que instaurasse um inquérito contra ele, como a gente sabe, estava de férias no Brasil, precisamente na Bahia, e já deixou o nosso país. Olha, eu acho que essa decisão, como não poderia deixar de ser num tema como esse, despertou paixões de todos os lados. Despertou paixões de pessoas que querem a cabeça do soldado a qualquer custo, e também, de outro lado, pessoas que não admitem a possibilidade de um militar israelense ser alvo de uma investigação e tudo mais. Me parece que ambas posições estão equivocadas. E a posição da própria juíza me parece equivocada. Daí a dizer que ela agiu com má intenção, acho que já seria presumir algo com elementos que eu não tenho para afirmar. Mas me parece que a decisão é equivocada, mas é uma questão complexa. Por quê? Porque os crimes que essa ONG belga ligada à defesa palestina, da causa palestina e tudo mais, pediu, foi uma apuração de crime de genocídio e crimes contra a humanidade. De fato, existe hoje, já há décadas, um princípio da justiça universal para esse tipo de crime. O Estatuto de Roma, que criou o TPI, estabeleceu uma regra em que os países, todos os países signatários, em tese, têm competência para apurar, processar e julgar esses crimes. Essa é a razão do Estatuto. O TPI não é o único órgão de justiça desse sistema internacional de justiça. Os países membros também o são. Tem países que adotam uma justiça mais ampla, uma possibilidade mais ampla, e outros mais restrita. O Brasil adota uma regra mais restrita. Por genocídio, só pode ser julgado e processado aqui o brasileiro, o cidadão brasileiro, ou quem tenha domicílio no Brasil, que não é a situação desse soldado israelense. Estava de férias. Então, por genocídio, ele não poderia ser processado aqui. Teria o crime contra a humanidade. E o crime contra a humanidade ele tem um outro problema, técnico, jurídico. Estou afastando as paixões e os desejos de quem quer que seja. Qual é o problema? O crime contra a humanidade ele tem uma tipificação no Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma foi incorporado no Brasil por um decreto legislativo, que é uma regra, é uma norma muito específica, que é própria desse tipo, para incorporar tratados e convenções internacionais ao ordenamento jurídico brasileiro, mas o legislativo brasileiro, o legislador brasileiro, nunca promulgou uma lei que tipifique este crime. E a Constituição diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Portanto, não há tipificação legal no Brasil para o crime contra a humanidade. De modo que não tem como alguém ser processado aqui ou julgado por esse crime. Houve o pedido da instauração de inquérito por parte da juíza e, segundo o portal Metrópolis aqui, em vez de instaurar formalmente o inquérito, a Polícia Federal optou inicialmente por abrir uma notícia crime em verificação, uma NCV. Qual é a diferença para quem não é do ramo, para nós leigos, que não dominamos o legalês? Olha, essa notícia crime, ela não tem previsão legal. No fundo, o que a Polícia Federal fez foi arrumar uma forma de obedecer à ordem do juiz, porque o juiz tem uma ascendência, né? Uma ordem de um juiz você precisa cumprir, mas sem, por outro lado, abrir efetivamente um inquérito policial, que é um procedimento cheio de regras e formalidades, que, para ser arquivado, demanda um rito muito mais cheio de regras do que essa notícia crime preliminar que eles abriram. Então, eles abrem essa notícia, dizendo, olha, estou obedecendo, abri uma investigação, mas, olha, na nossa opinião, não cabe o Brasil investigar isso. Vossa Excelência não quer reconsiderar essa decisão, e aí, agora, a gente deve esperar para ver o que decide a juíza com base nesse ofício da Polícia Federal. E você acha que a postagem nas redes sociais, e a gente sabe que há postagens, às vezes, num tom de deboche, como é que é isso enquanto prova do cometimento de um crime? Essa pergunta é muito boa. Eu acabei de escrever um texto que estou tratando exatamente desse ponto. Obviamente, eu fui criado numa tradição jurídica que traz o direito de defesa e a presunção de inocência como valores fundamentais
e inquestionáveis. Então, eu jamais faria aqui qualquer julgamento precipitado ou condenaria antecipadamente esse soldado, faria qualquer tipo de juízo de valor sobre a conduta dele, até porque me parece que precisa tudo ser muito melhor esclarecido, compreendido. Eu tenho uma dificuldade enorme de entender cenas de guerra e tal, não, foge completamente a minha análise, o meu tipo de conhecimento e tudo mais. Agora, a gente tem visto, né? Inclusive a gente recebe no WhatsApp, as pessoas mandam vídeos, festejos fúnebres. Me parece denunciar um baixíssimo grau civilizatório que a gente chegou. Eu acho que é algo para nos envergonhar, não importa de quem, de onde venha. Esse tipo de coisa, de colocar no Instagram, né, uma banalização da violência, da guerra, uma coisa terrível. Agora, daí a usar isso como prova de crime de genocídio, está uma distância muito grande, porque não se julga crime, não se apura a prática de um crime dessa forma, com imagens de rede social. Nenhum tipo de crime você vai apurar desta forma, sobretudo um crime desta complexidade. Eu li a notícia de crime é bem feita, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da construção, ela é bem feita, talvez até por isso ela conseguiu ganhar aí um período de oxigenação, e ela traz imagens, e ela traz análises de professores até da Universidade Hebraica de Jerusalém, falando do local onde esse rapaz estaria e qual... Enfim, ela tenta fazer uma análise, mas, a meu ver, obviamente é muito pouco para se afirmar qualquer coisa em relação à conduta desse rapaz ou não. E olha que eu digo aqui, Leila, eu sou extremamente crítico de algumas ações, algumas condutas, algumas posturas do Exército de Israel, a desproporcionalidade dessa, mas eu acho que nós, como eu disse no começo, precisamos fazer uma leitura nesse tipo de situação, que é jurídica, que é a aplicação do direito, né? Então, não me parece que dê para, com meras imagens de rede social, definir qualquer coisa, e tem essa questão, né, de que o TPI não expediu mandado por genocídio. Expediu, é bom que se diga, por crimes contra a humanidade, isso sim. Mas o genocídio, que é o único crime que poderia ser apurado aqui, porque o outro não tem tipificação legal, como é que a gente faria para usar essas fotos para punir o soldado Asum por um genocídio que ele cometeu sozinho, sem a conivência das autoridades superiores, dos generais, dos militares de patente superior? Enfim, eu acho que há aí também uma dificuldade técnico-jurídica muito grande. O que você achou da decisão do soldado, acho que estimulado pelo pai dele e com apoio da Embaixada de Israel, de deixar o Brasil o mais rapidamente possível? Eu acho que eu teria feito a mesma coisa, Leila. Quer dizer, eu acho que tem um sentimento, o Brasil, por diversas razões, o governo brasileiro assumiu uma posição de protagonismo muito forte em relação ao governo de Israel. E eu imagino que para um pai de um garoto, me parece um garoto pela foto que eu vi, um rapaz, né? Deve ser difícil para quem não é muito afeito à matéria jurídica, ao direito, parece difícil distinguir o que é uma ação de governo e o que é uma ação exclusivamente judicial, sem nenhuma influência governamental. Então, me parece que, sabendo que o Brasil, do ponto de vista político, do ponto de vista governamental, tem feito críticas muito duras ao Netanyahu e à atual ação em Gaza, eles imaginaram que aqui seria uma terra sem lei e que ele seria preso no dia seguinte e tal. O que não me parece que seria o caso. Eu acho que os tribunais brasileiros, ainda que essa juíza determinasse a abertura dessa investigação, eu acho que os tribunais brasileiros rapidamente perceberiam a inaplicabilidade da lei penal brasileira para esse tipo de situação e o caso se resolveria. Mas eu acho que ele não quis pagar para ver. E aí é o direito dele de sobrevivência, de autoproteção e de legítimo, né, de ir embora para a Argentina. Só que, e aí é engraçado, né? Porque parece que indo para a Argentina o problema dele está resolvido. Pois é, o fato de ele ir para a Argentina, de certa forma, reforçou essa narrativa da perseguição política, né? Exato, Uma vez que Milei é simpático a Israel, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, a Argentina tem uma tradição de abertura de investigações por genocídio, de crimes contra a humanidade, muito maior que aqui. Aqui, eu pelo menos, não conheço um caso de abertura de processo judicial por crimes cometidos lá fora. A Argentina tem
tem o caso contra os integrantes do regime franquista, enfim, tem precedente. E o judiciário argentino também é independente. O Milei pode ser pró-Israel, pode ser amigo de Israel, mas ele não controla o judiciário na Argentina. Então lá ele estaria sujeito aos mesmos. Eu não conheço a fundo a legislação argentina. Eu não sei se lá, por exemplo, existe essa restrição que tem aqui na apuração do crime de genocídio. Digamos que na Argentina, basta ele entrar em território, não precisa ter domicílio, basta que ele ingresse, que ele pode ser processado por genocídio, ele estaria numa situação pior lá do que aqui.